Deus vai falar com você agora, adorador. Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Vocês estão bem, adoradores? Irmãos, hoje durante o dia, eu sempre tenho o costume de meditar na palavra do Senhor de manhã, né, e na parte da tarde. Aí hoje, na parte da tarde, Deus mandou uma palavra muito benção pra mim hoje, que eu fiquei meio assim com essa palavra. Essa palavra me fez repensar e repensar. A palavra é essa. Escuta a voz do Senhor, escuta, adorador, a voz do Senhor. A palavra está em Gênesis 25:31, que diz assim a voz do Senhor. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guilhado das lentilhas. E este comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Oh glória! Repete a última frase. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Repita de novo. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Oh glória, adorador. Vou falar para você, adorador. Essa palavra hoje, eu fiquei pensando muito nela. Por que, adorador? Por que eu falo? Por quê? Jesus tem promessa. Jesus me fez promessa. Quando Jesus me chamou, a Bíblia diz que Jesus, não faz nada aos seus servos sem avisar. Tudo que aconteceu na minha vida foi avisado através de profeta. Profeta, irmão, não é esse negócio de homem que fala, não, profeta mesmo. O profeta de Deus chegava e me falava e no outro dia acontecia. Profeta, irmão, olha, eu vi coisa que, olha, falo pra você, experiência, não só eu, teve pessoas também próximas de mim que teve a fé elevada através dessas bênçãos, porque Deus falou demais, irmão. E nessas palavras que Deus falou pra mim, Deus me fez promessa, ó, é isso, aquilo, mas Ele não falou o que ia acontecer no meio do caminho, assim como Ele disse a Abraão. Por que Ele não fala tudo? Ele não fala tudo porque se Ele falar tudo, não, Senhor, eu não vou querer essa bênção, eu não vou querer a luta, eu não vou querer. Então, para chegar na soberania de Deus, para chegar na promessa, para chegar a tudo aquilo que Deus me prometeu, então, irmão, não sei quando, não sei como, não sei que jeito, eu não sei. Eu creio, irmão, porque Deus provou. Irmão, eu vi, o que eu vivi, meu pai. Eu vi coisas, não, irmão, você tem noção do que é experiências espirituais tremendas, irmão. Eu emagreci, eu caí, irmão, foi lutas e lutas. Deus foi mostrando, foi revelando, foi mostrando, assim, e é isso e aquilo, fica tranquilo, e é isso e aquilo. Graças a Deus, Deus falou, fique em paz, que mais, entendeu, irmão? E qual que é agora o alvo? A bênção. E o problema da bênção, né? Tá no deserto ainda, irmão.
Quantos fez igual Esaú? Trocou a benção, trocou a promessa, trocou as coisas de Deus por um prato de lentilha. Eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo de trocar também. Aquele que falar que não troca, ele já mentiu. A Bíblia fala assim que quando nós pensar que está forte, nós está fraco. Quando nós pensa que está forte, nós está fraco, irmão. Vigiai e orai, para que não os entrei em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Deus. E eu oro, irmão, tem medo, eu oro, eu peço a Deus, Senhor, não deixa eu fraquejar. Senhor, não deixa eu ficar pelo caminho. Senhor, não deixa eu ser uma vergonha de crente, igual muitos aí, ó, que começou aí, ó, isso e aquilo, e hoje tá, o diabo veio, a carne veio, entendeu? Então, hoje essa palavra me preocupou, essa palavra, eu falei, Senhor, não quero, Senhor, trocar a benção pelo prato de lentilha. Eu não quero, Senhor, trocar aquilo que o Senhor prometeu, mas me ajuda. Não me deixe ficar sozinho. Não me deixe perecer. Não deixa, Senhor Jesus, que eu venha me afastar de Ti. Porque, irmão, assim como o meu pastor sempre fala, quando você vai se afastando de Deus, o diabo vai chegando mais perto de você. Adorador, crente tem que cultuar. Crente tem que estar na igreja. Crente que não cultua, ele está morto espiritualmente. Crente que não cultua, ele está... Irmão, ele está derrotado, irmão. Qualquer prova, qualquer laço, qualquer coisa, ele cai. Cai, irmão. Cai, eu sei que cai. Deus me mostra quando eu fico sem ir na igreja uma semana. Deus me mostra que eu fico fraquinho, irmão. Não tenho força para nada. Claro que todo dia a gente tem uma luta, todo dia a gente tá fraco. Tem dia que você tá super espiritual. Tem dia que você tá só pela carne, adorador. Normal, irmão. Como é que vence? Senhor, me ajuda, eu vou para a igreja. Me aproxima de Deus. Se o pastor for uma oração, palavra, abra a Bíblia, vou ler uma Bíblia, vou ler uma palavra no celular. Esaú fraquejou por causa disso. Esaú foi derrotado por causa disso. Claro, Jacó é errado. Jacó, ele era o enganador, Jacó tinha o nome de enganador, né? Depois Deus trocou o nome dele de Jacó para... Não me recordo o nome, mas Deus trocou o nome dele, está na Bíblia, né? Deus trocou o nome dele, mas por quê? Ele era invejoso, ele era ganancioso, ele tinha tudo de ruim, mas a bênção Deus deu para Esaú, a bênção Deus deu para mim, Deus deu para você, irmão. Não tem essa de inveja, eu sei que tem inveja, irmão, eu sei que tem pedra de tropeço, irmão, mas a inveja, a pedra de tropeço acabou, irmão, acabou o reinado. A Bíblia diz que nenhum mal, nenhum encantamento, nenhum mal tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Nenhum mal, como é que é a palavra? Deixa eu falar a palavra certa, irmão. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Eu sei que tem. Irmão, não tô nem aí com inveja, irmão, ó. Inveja. Eu vejo, irmãos, Deus, se tem inveja, se tem perda do preço. Irmão, se Deus falar assim, ó, eu vou cumprir o que te prometeu, irmão. É eu e Deus. O problema meu, qual é o problema meu? Meu problema aqui, ó, e o diabo. Mas o problema maior é isso aqui, ó, porque vamos supor que o diabo coloca o prato. Se eu tiver fraco, eu vou cair, entendeu? Então a minha luta maior é comigo. Eu não tenho nem com inveja não com o irmão, não, irmão. Eu creio que Deus é Deus da restituição. Se tem uma pessoa falsa ali, Deus tira e coloca o verdadeiro. Se tem amigo falso, Deus tira e coloca amigo verdadeiro. A Bíblia fala que Deus restituiu tudo que Jó perdeu. Deus é galardoador daqueles que os buscam, adorador. Então essa palavra hoje bateu forte. Falei, Senhor, a minha primogenitura está correndo risco, Senhor. Não deixa que eu venha fraquejar, não deixa, me ajuda a vigiar, me ajuda, Senhor Jesus, a orar mais. Eu não oro, eu oro pouco. Jejuar, eu jejuo pouco, Senhor. Eu preciso me fortalecer na graça e no seu poder. Abençoa minha vida, adorador. Porque, irmão, a nossa vida, lembra bem, adorador, a nossa vida é feita de decisões. E tudo que o homem plantar, ele ceifará. Deus te dá o livre-arbítrio de escolher o que você vai plantar. Mas você vai colher. Por causa muitas das vezes da minha desobediência, da sua desobediência,
a bênção do Senhor que era para ser tipo rápido, ela atrasa. E vai atrasando. E vai atrasando. E vai atrasando. No final, pode acontecer igual o povo de Israel, né? Tudo tinha promessa de entrar na terra prometida. Não entrou ninguém, morreu tudo. Entendeu? Então, eu tenho medo, adorador. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, coloca no meu caminho aquilo que eu preciso. Coloca, Senhor, na minha vida tudo aquilo que eu preciso para chegar, que eu preciso, aquilo que me falta. Porque a Bíblia diz, adorador, eu sempre oro assim com o Senhor. Senhor, foi o Senhor quem me escolhesse, me capacita, me ajuda. Porque sozinho, adorador, se não for Deus, eu não sigo. Se não for Deus, eu nem, adorador, sou derrotado, desviado, derrotado. E seja verdadeira, adorador. Seja verdadeira. Seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, irmão. Aquilo que eu mais gostei na minha vida, eu sempre fui verdadeiro, irmão. Por isso que Deus é comigo. Eu testemunho. Teve uma vez que eu errei, cheguei na igreja e falei, Senhor, eu errei. Aquele dia Deus me perdoou, senti a misericórdia de Deus, Deus me perdoou. Aquele dia Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas foi quando eu cheguei nos pés do Senhor Jesus, chorei e pedi perdão. Foi muitos anos atrás, quando a primeira vez que eu fui na igreja, que eu fui tipo igual o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Eu fui mais ou menos isso daí. Eu saí da igreja, sempre fui criado na igreja, tudo, eu saí da igreja e fui aí, teve uns vira-volta, perdi isso, perdi aquilo, fui pra igreja abatido, cheguei lá, uma irmã era de Araraquara, ela começou a profetizar, ela falou minha vida, falou uma parte da minha vida lá. Irmão, foi um encontro que eu tive com Deus, entendeu? De lá pra cá Deus veio trabalhando, até chegar 3 anos atrás, a qual eu aceitei Jesus. 3 anos atrás aceitei Jesus, né? E Deus falou, isso e aquilo vai acontecer. Tipo, vou te colocar em tal, você entendeu? Tipo, mais adorador. Para chegar na bênção do Senhor não é fácil, irmão. Entendeu? Vigia, adorador. Vigia, pô. Cuidado com aquilo que pode roubar a sua bênção. Cuidado com aquilo que pode te roubar a sua primogenitura, a bênção do pai. Naquela época, o filho mais velho da casa, ele era as bênçãos do pai, era tudo dele. Tipo, ele tinha a bênção por direito, mas pela falta de a presença de Deus. Porque se ele tivesse ligado em Deus, se ele tivesse tipo assim, sabe? Não, eu não vou pegar não. Eu vou ficar sem, eu vou esperar mais um pouco, né? Depois eu como. Ele foi, entendeu? Depois ele quis perseguir Jacó teve que fugir para casa do seu tio. Mas a Bíblia diz que aquela palavra que eu falei, lembra a palavra atrás? Tudo que o homem plantar ceifará, o enganador passa a ser enganado. Tudo que Jacó fez lá com o seu irmão, Jacó já começou enganando o seu irmão já logo no nascimento. A Bíblia fala que seu irmão era para nascer primeiro, ele puxou, passou a perna, ele sempre foi passar, Jacó era um enganador, né? Deus trocou o nome dele de Jacó para... Nossa, não me recordo o nome, tá na ponta da língua, adorador. Mas depois você vê isso aí, é outra parte, né? O que aconteceu com ele depois? Ele se encantou com uma prima dele, né? Aí o sogro dele, que é Labão, prometeu ela para ele. Trabalhou 7 anos para ela, quando chegou ele deu outra. Ele fez trabalhar mais 7 anos. Depois ele viu que Jacó tinha a bênção do Senhor. Ele deu os animais para Jacó. Aí tem aquela história, né? Já os animais, ele fez um trato com Jacó. Os que nascer novilho é meu, os que nascer branco é seu. E ele foi dobrando, irmão. Tudo que o homem plantar, isso aí fará. Não pense você que vai fazer o mal, que vai passar a pessoa para trás, que vai. Seja honesto, adorador. Seja honesto. Seja temente a Deus. Primeiramente, teme a Deus. Não ao seu irmão. Porque se você tiver temor a Deus, não vou fazer não, porque eu tenho temor a Deus. Amém? Cuidado, adorador. Cuidado com as promessas falsas. Cuidado com as propostas falsas. As propostas de momento. Isaú, por causa de um prazer ali de 3 horas, né, que matou a fome dele,
Ele perdeu a bênção do Pai. Ele perdeu a bênção maior. E a bênção do Pai era todas as bênçãos. Dali para lá ele ia ser uma pessoa abençoada. A bênção do Pai simbolizava as bênçãos materiais, as bênçãos familiares, as bênçãos, irmão. Por isso que era sagrado. A bênção do Pai era simbolizando a bênção de Deus. E ele trocou, né? Por falta de quê? Falta da presença de Deus, adorador. Não perde a presença de Deus. Busque a presença de Deus, adorador. Não é fácil, não. Não é fácil. Sozinho nós não coisa. Mas nós temos um ajudador que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí com você para te ajudar. Está aqui comigo, ó. Vai ajudar, adorador. O Espírito Santo está comigo 24 horas. Me livrando, guardando, dando livramento, dando sabedoria. Ajudando também na vigilância da boca. Cuidado com o que fala. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você se aproxima. Fuja da aparência do mal. Fuja, adorador, daquilo que é maligno. Se aproxima de pessoas boas. Amém? Pessoas maus você ora. Entendeu? Cuidado no seu trabalho. Cuidado com a inveja. Cuidado, adorador. Cuidado. Entendeu? Cuidado em trocar a benção. Eu estou num serviço aqui, ó. Não, vamos lá trabalhar no meu lá. Vamos trabalhar no meu serviço lá. Tem um serviço, sei lá, que está precisando de tal, vai ganhar mais. Cuidado, adorador. Cuidado em fazer as coisas sem a bênção do Senhor. Cuidado. Não vai. O crente não pode sair por aí à torta e direita. A Bíblia fala assim, ó, crente. A Bíblia fala que o crente, o cristão. Eu falo pela Bíblia, irmão. Está escrito em Deuteronômio 28. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, tudo. Não. Jesus fala em Mateus 7, uma coisa assim. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedis crendo recebereis. Outra, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, eu vou pegar aqui para ler. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, guardando todos os mandamentos, todas essas bênçãos seguirão a ti. Então você não precisa se preocupar. Eu também tenho o desejo de trocar de trabalho. Eu fiz um monte de planos, fiz cursos, fiz um monte de coisa. Mas pela vontade de Deus, eu estou em outro serviço que nada a ver. Tudo que eu sonhava não tem nada a ver. Eu fiz um monte de curso, entendeu? Então na paz, irmão. Por quê? Porque eu sei que lá, eu sei porque Deus quer eu lá. Deus já provou um monte de vezes, irmão, que o meu lugar é lá, por enquanto. Deus provou um monte de vezes, é coisa espiritual, tremenda. Parece ter oportunidade para mim eu não estar no lugar. Parece ter oportunidade para mim eu não poder ir. Tipo assim, Deus mostrando para mim. Esse dia atrás eu fui numa entrevista lá, todo mundo foi pro teste, eu nem fui para teste. Deus mostrando para mim, adorador, não é para você sair de lá. Até quando eu quiser, entendeu? Deus mostra, Deus fala, entendeu? Cuidado em trocar a bênção do Senhor pelo prato de lentilha, adorador. Vigia. Amém? Essa palavra que ficou hoje batutando no meu coração, porque Deus, a gente tá falando, irmão, tá sujeito a cair a qualquer momento. Mas eu peço, Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor. Não deixe eu ser envergonhado. Não me deixe eu ser uma vergonha de crente. Uma vergonha. Porque é uma vergonha, adorador. Você aí cantando, louvando, você expulsando o mal aí, ó. Depois, sei lá. Fala aí. Aí o pregador. Aí o levita. Aí quem falava aí, ó. Aí, Senhor. Ele vai falar para Deus. Vai falar aí, ó. Isso aí, Senhor. Aí, Deus. Aí, seu servo aí, ó. Olha a condição que seu servo se encontra. Olha a condição que a sua serva se encontra, escravo. Porque é isso que o diabo faz, irmão. O diabo quer te escravizar, ele quer te lançar uma corrente no seu pé e falar, é meu, já era. Irmão, e só Jesus, irmão, pode te libertar. O único que tem a chave que ninguém abre, a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave, Jesus Cristo é o libertador, Jesus Cristo é o adorador. O único que pode libertar o homem da escravidão do pecado, libertar do diabo é Jesus. Cuidado, adorador. Cuidado. Amém? Não brinca não. Não brinca não, adorador. Porque tem buracos que você mesmo se pode entrar e você nunca mais vai poder sair.
Jesus, ele está ali, ó. Jesus, ele está ali, igual ele falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Mas cuidado, para que não suceda coisas piores. Amém? Pede discernimento de Deus, peça a força de Deus. Senhor, me ajuda, eu não quero falhar, eu não quero errar, eu não quero, Senhor Jesus, ficar no meio do caminho. Senhor, me fortalece, me abençoa, coloca na minha vida, Senhor Jesus, das suas bênçãos, mas me dá preparo espiritual, me dá preparo emocional para que eu não venha jogar aquilo a qual o Senhor me dá fora, porque a Bíblia diz que Jesus não dá nada para ninguém que venha jogar fora. Por isso que ele te prova, por isso que ele me prova, por isso que eu não recebi ainda. Por quê? Porque eu não estou preparado para receber a bênção. Porque se Deus me dá a bênção agora, com certeza eu vou jogar fora. Porque Jesus não erra. Jesus não erra. Então, o que eu preciso, Senhor, é preparação. Senhor, firma meus passos, Salmo 40. Firma meus passos, Senhor Jesus, sobre uma rocha. Me dá estrutura espiritual. Me abençoa para quando eu receber a bênção, o seu nome ser glorificado. Amém? Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração, adorador. Pai do Senhor Jesus, fique com Deus, tá? Cuidado em trocar as bênçãos do Senhor. A bênção do Senhor, que é a bênção? Um trabalho que você tanto orou, Deus abençoou. Um cônjuge, né? Ah, Senhor, me dá um cônjuge, agora começa aí. Cuidado, adorador. Cuidado. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem são bons, mas é de morte. Cuidado, adorador. Amém? Fique com Deus, Pai do Senhor Jesus.